Então, Beto, é uma CPMI, né? Porque ela é mista, né? Ela inclui a Câmara, inclui o Senado Federal. Será composta por senadores e deputados e provavelmente deva ser instalada porque o STF já deu uma pressionada aí através do Gilmar Mendes no Rodrigo Pacheco, né? Do Senado, que é ele que tem que instalar essa CPMI, porque ele é o presidente do Congresso, no caso, né? Então, é um fato curioso. Curioso por quê? Vai investigar uma situação que já aconteceu, vai investigar os atos de 8 de janeiro, né? O nosso chamado Capitólio brasileiro, ou Capitólio Tupiniquim, como queiram os analistas, né? Mas eu acredito mais que isso daí vai servir como uma forma de tirar o foco daquelas pessoas que estão presas, das pessoas que estão sendo investigadas e talvez procurar um novo foco. Onde procurar esse foco? Não tenho a mínima ideia, uma vez que a Polícia Federal, né, que é a Polícia Judiciária brasileira, já está ativa nesse processo, né? Os tribunais também superiores já estão ativos nesse processo, existem as pessoas presas ainda, né? Hoje, por sinal, o presidente do STF, o presidente do TSE, né, e ministro do STF, o Alexandre de Moraes, pediu a liberação de mais 102 pessoas, né, que deverão usar tornozeleira eletrônica, e com isso vai se chegando àquele ponto em que estarão mais vulneráveis os organizadores e financiadores do que quem participou, né? O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro tem defendido esses atos considerados terroristas, embora eu acredito que nem aquelas pessoas que participaram dos atos daquele dia saibam o que é de fato terrorismo, né? Mas pelo fato de investirem contra entidades que representam a democracia por si só, já pode ser taxado de terrorismo. É, Ele anda defendendo bastante esse pessoal, os atos em si, dizendo que nos Estados Unidos a maioria das pessoas que participaram dos atos do Capitólio já estão liberadas, o que é mentira. Por quê? Porque a maioria das pessoas já foram condenadas, ou seja, continuam presas porque já passaram por todo o sistema judiciário norte-americano, que é bem mais enxuto e mais eficaz que o nosso. Não tem todas as instâncias que você possa imaginar, como nós temos aqui. Lá são duas instâncias, cortes primárias e a Suprema Corte só. Então não tem TJ, STJ, e até chegar na Suprema. Aqui nós temos 5 instâncias, né, do Judiciário. Então, e a maioria dessas pessoas condenadas continuam presas. Aqui no Brasil, a gente está vendo que o processo ele está caminhando, mas ele não vai caminhar tão rápido quanto lá, porque nós já temos 2 anos dos atos que aconteceram lá, né? Que completou agora 3 anos, né? Que completou agora em janeiro também. Lá foi em 2020, né? E aqui ainda nós estamos engatinhando nessa parte. As CPIs ou as CPMIs, elas são instrumentos políticos que podem trazer argumentos, que podem trazer documentos técnicos e probatórios de algumas situações. A CPI, por exemplo, que foi aberta no Senado sobre a Covid, né? Ela trouxe inúmeros documentos, ela processou documentos, ela criou documentos que eram de fato reais, verdadeiros,
e até agora nós não vimos nenhuma das pessoas envolvidas naquela situação sendo condenada, sendo inquirida, né? Está tudo como começou nas mãos do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E é provável também que essa CPI, essa CPMI dos atos do 8 de janeiro, acabem não saindo disso também, principalmente porque ela não tem um objetivo específico, ela vai investigar o subjetivo, diferente da CPI da Covid, tinha um objetivo que era investigar a pandemia que está se acentuando no país, né? E como as pessoas, a maioria das pessoas já estão detidas ou estão sendo investigadas, ela vai ser utilizada, é evidente, como um foco de justamente tirar o holofote das pessoas mais envolvidas, né? E entre elas, é evidente, o principal envolvido que seria o ex-presidente Jair Bolsonaro e os patrocinadores. Ontem o STF decidiu que quem vai julgar os militares que participaram dos atos é o próprio STF, né? Será o próprio STF, e a cúpula do Exército já concordou com isso e já deu aval para isso, no sentido de que acha também que quem deve investigar e quem deve julgar é o STF, né? Então, nós teremos mais desdobramentos pela frente.